Olá, paz do Senhor, tudo bem? Estamos de volta com o podcast do Stanislau, segunda temporada de bênção para minha e para a sua vida. Quero convidar você que, porventura, ainda não é inscrito e está nos acompanhando pela primeira vez, a se inscrever no nosso canal do YouTube, podcast do Stanislau, e está acompanhando. E você que já nos acompanha desde a primeira temporada, a estarmos juntos. Estamos num estúdio novo, como vocês podem ver, melhor do que o outro, para também dar maior conforto aos nossos entrevistados, aos nossos convidados, e você também uma melhor qualidade nos nossos programas. Estamos no Loki Podcast Studio. Você, se desejar também fazer gravações, tem o podcast, um vídeo, temos o Loki Podcast para você, ok? E a gente tinha anunciado nas redes sociais que teríamos um convidado para lá de especial, e essa noite nós estamos com dois convidados especiais. Estamos com o pastor Wellington Stanislau, que nos está dando a honra da presença, e também o evangelista Enoque Barros, que também está nos dando a honra. Paz do Senhor, pastor Wellington, seja bem-vindo. Bem-vindo, você também. Muito obrigado pelo convite. Paz do Senhor, pastor Enoque, seja Paz do bem-vindo. Senhor, irmão Manuel. Uma bênção estarmos mais uma vez, não é? É uma honra tê-los aqui. E como tudo que é de crente começa com leitura e oração, vamos convidar o pastor Wellington para estar deixando um texto da parte de Deus e fazendo uma oração, dando início ao nosso programa essa noite. Muito bem. Eu quero ler um texto que nos veio conversando aqui, livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículos 18, 19 e 20. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, serei devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Que Deus possa nessa noite aplicar essa palavra aos nossos corações. Vamos começar com uma oração. Sim, eu vou pedir ao evangelista Enoque, né? Sim, pastor. Ligue agora tu. Vamos orar. Assim como orienta o pastor, oremos. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te louvamos, ó Eterno, pelos teus feitos, a tua palavra lida, ó Deus eterno, inspira-nos neste trabalho, neste podcast, neste momento. Seja o teu nome glorificado, assim te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor, nós vivemos no meio em que, numa geração, posso dizer assim, em que as pessoas procuram sempre conversar mais sobre si próprio, sobre enxergar para dentro de si, e muitas vezes param de enxergar as coisas no nosso exterior, olhar para como o profeta Isaías falavam, buscar coisas em meios de prosperidade, de uma realização de vida na vida pessoal, financeira, e esquecendo os princípios bíblicos e como a gente deve enxergar, olhar para isso, baseado no que o profeta Isaías, no texto que o pastor Wellington leu. Muito bem, esse texto, na verdade, ele é um texto forte, não é? Podemos dizer assim, todo o livro do profeta Isaías é um livro do profeta messiânico. Vale salientar que messiânico porque é o que mais profetiza do Senhor. E todas as palavras que nós vamos observando no livro do profeta Isaías, elas são direcionadas a Cristo e a nós. Sim, é verdade. E a nós. Pegando esse texto que o pastor leu, eu vou pegar aqui. Se quiserdes, o versículo 19. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Veja, esse se quiserdes, ele está dizendo que é opcional. Ele não está lhe obrigando, é se.
É uma escolha. É uma escolha, não é, pastor? Uma escolha. Interessante que isso está relacionado também ao livre-arbítrio. As coisas de Deus com o homem sempre foi nesse sentido, né? Ele nunca impôs, ele deu decisões ao homem, né? Aquela liberdade dele poder sempre querer escolher, né? Senão o homem seria um autômata, não é? Era como um robô, não é? Então Deus programaria, pronto, está lá programado. Mas não, Deus deu livre-arbítrio. Deus quer que você chegue a interagir com Ele. Fale comigo. Vá, questione, o que é que você quer? Aí você pergunta e Deus responde. Sim. Aí o Senhor está sempre me perguntando, aí eu lhe pergunto, e se eu perguntar a Deus, Deus responde? Sim. Claro. Responde, não é, pastor? Talvez não responda no tempo que a gente espera que ele responda. Mas isso aí é uma chave. Talvez não responda. Porque ele diz assim: o que faço agora não sabes tu, saberás depois. Porque nós temos a limitação. Nós enxergamos, nós vemos. Porque verdade. Se enxergar, nós vamos chegar lá. Daqui a pouco. Daqui a pouco, né? Então, nós somos muito limitados assim, não é? Mas o Senhor, Ele quando chama uma pessoa, Ele não chama por acaso. Ele chama, capacita, envia. E nessa capacitação tem uma restauração, enfim. Tem deserto. Esse deserto, o Senhor abre uma... Paulo, quando foi chamado, passou 3 anos no deserto. Não é? Sendo preparado. O que é interessante, muito bem. No quiserdes aqui, que o senhor falou, ele disse, deixa eu pegar os universitários. Vamos lá. Os universitários aqui. Sim. Se quiserdes, é uma escolha, mas ele dá uma condição. Então, Deus sempre é condicional. Ele diz, olha, se você quiser fazer e me ouvir, eu vou lhe dar isso. Então é sempre condicional. Há uma condição. Sim, agora, pastor, observe algo. Ele diz assim: se quiserdes e ouvirdes. Esse ouvirdes não é simplesmente assim, se eu ouvir, você ouviu, mas esse ouvirdes aqui, ele é dimensionado, é ouvir, atentar, acatar e proceder da maneira que o Senhor, Ele falou. É porque eu acho que as pessoas querem, mas muitas vezes querem, mas querem do seu jeito. Sem querer ouvir a voz de Deus, né? Sem querer querem, mas... Aí o Senhor me faz citar um texto lá que nós líamos quando, na segunda companhia de guardas, quando nós subíamos para o alojamento, estava escrito assim: muitos querem, mas não podem. Muitos podem, mas não querem. Nós queremos e podemos, por isso damos graças a Deus. O que o Senhor me diz sobre isso? É forte. Muitos querem, mas não podem. Certo. Muitos podem, mas não querem. Nós queremos e podemos, por isso damos graças a Deus. Dá assim a entender de que tendo a direção de Deus nós podemos todas as coisas, né? Está escrito: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí, por isso que esse texto é muito forte, irmão Emanuel. Ele diz aqui: se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Aí, o que é o bem desta terra? O senhor quer me perguntar? Eu pergunto, pastor, o que é o bem dessa terra? O bem desta terra é tudo que nela existe dentro da vontade de Deus. Riqueza, alguém diz assim: não, mas aí o rico, você viu que como é difícil um rico entrar no reino dos céus? Sim, mas o que é impossível aos homens é possível a Deus. Sim. Então, a riqueza, ela não é nada abominável, pastor, ao ponto de dizer assim: não, o rico, não, nós vemos ali Salomão, não é? A gente tem agora como foi referência. Mas a diferença é como a gente a escolha que a gente faz. Salomão, quando o pastor Wellington usou o exemplo, Salomão podia ter pedido riquezas, mas ele pediu sabedoria. Eu estou aplicando no sentido de riqueza, no sentido de não ser pecado ser rico. Sim. Jó, Jó. O próprio Abraão, não é que quando ele no capítulo 15 teve aquele momento de aflição em que o Senhor vem a ele e diz: eu sou o teu escudo, não é?
né? Então, assim, quando Deus diz isso, era porque ele estava crescendo cada vez mais, o seu rebanho aumentando, ele não tinha como se esconder na terra. Então, ele tornava-se vulnerável, né? Tornava-se vulnerável. Então, o bem da terra aí tem a ver com as coisas de Deus, não aqueles bens... Porque eu acho assim, o bem adquirido, talvez seja isso? O bem adquirido. Também nós podemos ser até mais diretos, assim, objetivos. É ter uma casa, ter um veículo, ter uma reserva, ter um patrimônio. Então, isso são os bens que o Senhor ele concede aos seus servos. Apesar de nós sermos peregrinos aqui, mas enquanto estivermos aqui, vamos desfrutar do melhor da terra. Sim. Ele está dizendo aqui. Sim. Porque não é errado ter bens. O errado é não honrar o Senhor com os nossos bens. Por que nós não devemos honrá-lo com a nossa fazenda? Ou adquiri-lo de forma errada também, né? Esse errado aí é o ilícito. Aí se fala assim, quebra de princípios. Parece que tem um texto aí que a gente vai abordar, não é sobre princípios, né? Sim, alguma coisa Deuteronômio, né? 28, mais na frente. Muito bem. O pastor está... Estamos aí sintonizados, né? Pastor, agora o texto diz, do capítulo 1, versículo 19, que foi lido agora e tomado como referência nessa parte que estamos, se quiserdes e ouvides. Aí o Senhor falou o complemento, comereis o bem desta terra. Sim. Aqui fala o verbo querer, atitude. Sim. Como ser diferente, em uma geração em que se faz tudo e nós, como cristãos, muitas vezes nos posicionarmos a não fazermos o que o mundo impõe para que nós façamos. Seria hoje dito assim, você anda na contramão do mundo. Nós vamos abordar sobre os recabitas, que isso é muito forte. Eu cheguei num local, pastor, e perguntei assim, quem nunca ouviu falar sobre os recabitas? 90%, porque levantaram, eu pedi para que levantassem a mão, não é? Quem nunca ouviu falar? Então, quase que todo o povo que estava presente nunca tinha ouvido falar sobre recabitas. Sim. Às vezes não passaram, não leram, ou então leram desapercebido o texto de Jeremias. Sim, 35. Mas não atentaram para isso. Recabitas, porque quando se fala recabitas, é sinônimo de obediência. A gente podia entrar nesse assunto já, né? O senhor determina. Vamos embora. Vamos lá. O que é que ele... Isaías o quê? Jeremias 35, não é? Jeremias 35. Porque se chegar assim no meio de pessoas dizendo, olha, os recabitas, o povo vai dizer, recabitas? Não, nunca ouvi falar sobre isso não. O que é isso? O meu fala de fidelidade dos recabitas. No seu fala o quê? Obediência. Que é sinônimo, né? Obediência, fidelidade, né? Isso. Vamos ver? Quem foram, pastor, os recabitas? Recabitas. Já que 90%, quando o senhor perguntou, disse que não sabia, pode ser que quem esteja nos assistindo também não saiba. 91. Porque Recabe é assim, Recabe, são os povos, né? Tem um nome, não é? Então, Recabe e Recabitas. Na verdade, eles eram do povo judeu, agora só que eles se destacaram, porque Jonadab, filho de Recabe, ele passou uma instrução, que essa instrução ela é citada no livro do profeta Jeremias, que Deus, quando fala com Jeremias, e diz, Jeremias chama os recabitas, porque Deus conhecia, já chamava. Aí eu vou lhe perguntar, atitudes de um homem chamam a atenção de Deus? Sim. Concorda, pastor? Sim. A atitude de um homem chama a atenção de Deus. E andou Enoque com Deus. Foi Deus que chamou Enoque para andar com ele ou foi Enoque que resolveu andar com Deus? Ele quis. Ele quis? Ele quis. Oh, muito bem, então ele quis. Porque aí foi falado no início, o livre-arbítrio, né? A gente tem a nossa parte. Tem a parte de Deus e tem a nossa parte. Se quiserdes, né? Se quiser. Se quiserdes. Veja como... Às vezes se dá a entender que se pega assim algo bem disperso, coisas isoladas. Não. A Bíblia, na verdade, é uma harmonia.
não é? É como uma música. O que é música? Música é letra, harmonia e melodia. Eu não entendo bem, mas eu já ouvi falar, então eu vou falar também. Não é assim? Então, assim mesmo é a vida do ser humano. É como uma música que está sendo tocada com a letra e com a melodia e a harmonia. Nós temos que ter harmonia. Veja que o que nós estamos falando tem harmonia. Obediência dos recabitas. Então, essa obediência deu respaldo aos recabitas diante de Deus. Podemos até discorrer, não é? Como aconteceu. Sim. Então, chega lá Jeremias e Deus diz para Jeremias: chama os recabitas. Por que chamou recabitas? Recabitas, sinônimo de obediência, fidelidade. Na verdade, eles estavam ali num quadro de exemplo, né? De exemplo. De exemplo. Porque o cativeiro, porque o povo iria para o cativeiro, isso já era iminente, já estava certo. Agora, só que Deus estava dizendo: olha, eu vou mostrar o porquê vocês vão para lá, eu vou mostrar a desobediência de vocês. Houve uma mistura muito grande também do povo, né? O povo começou a deixar as coisas de Deus e começou a se envolver nas coisas dos outros povos, aquela coisa todinha. Os recabitas começaram a se destacar muito bem pela posição que eles colocaram em fidelidade e realmente ao Senhor, né? Agora, para uns que assim não conhecem, vamos lá. Ele diz assim: chama os recabitas e ofereça-lhe vinho no local de honra. É diferente, pastor, quando se está no local onde está sendo honrado por uma pessoa que era o profeta Jeremias, não é? Sim. Então, uma pessoa de autoridade, e chega e lhe convida. Então você fica como que alguns dizem assim: não, eu fiquei meio assim, porque você sabe, não é? A gente tem que se submeter, porque nós fomos honrados, né? Mas os recabitas foram honrados, mas só que deram a eles aquilo que o pai deles tinha dito que eles não poderiam usar, ou não poderiam tomar, não poderiam beber. E ele diz mais: um teste. Nós somos submetidos a testes constantemente pela nossa fidelidade. As propostas indecentes que nós recebemos são as propostas indecentes. Um celular, o touch, quando se toca, tem ali as propostas indecentes que você começa a mexer, a IA. Sim. A IA tem um algoritmo, não é? Eu vou usar a linguagem, mas qualquer coisa o senhor me corrige. Mesmo, é isso? É isso mesmo, algoritmo. Se você demorar um pouquinho ali, ela entende que aquilo lhe interessou. Ela conta-se os 3 primeiros segundos. 3 primeiros, não é? Pronto. Segundos. Então, aquilo lhe interessou. Na medida que você for passando, começa a mostrar aquilo que ela entendeu que você interessou-se. Aí, cada vez mais. É por isso que existem pessoas que elas estão presas no vício, e não conseguem se libertar, porque na medida que vai passando, aí vai alimentando a mente da pessoa, porque a IA é um perigo. É verdade. Bom é a IC. É verdade. É a inteligência celestial, essa aí essa é forte. É forte, é do Daqui céu. a pouco a gente chega nela. Chega nela, não é? Então, o que acontece? Os recabitas, eles quando receberam assim essa oferta, não é? Jeremias oferece-lhes vinho, eles: não, nem nós, observa bem, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos. Quer dizer que a instrução de um pai serve para mulheres, serve para filhos, serve para pais, serve para toda uma descendência. Achava aí o quê? Passando de geração em geração, é? Sim. Passando de geração em geração. E o senhor abriu o podcast como essa geração. Mas eu vou dizer de mim assim, o senhor também, pastor. Nós viemos de gerações. Sim. E esta geração que nós estamos vendo, ela também será influenciada pela nossa geração, que passa a instrução de que recabitas não se corrompem, mesmo sendo honrados. Sim. Porque a obediência do homem a Deus não permite que ele receba, que ele aceite. Receber ele pode, mas aceitar as propostas indecentes, não. Porque aquilo ali, aquela honra, para ele foi como que uma proposta indecente. Ele disse: não, nem nós, nem nossas mulheres,
nem nossos filhos, não bebemos vinho. E ele ainda diz mais: não construímos casas, porque eles viviam como nômades. Pastor Wellington, viver como nômade, então não tem de que se tirar desse povo. Aí esse povo não chama a atenção de ninguém para ser roubado. Sim. A não ser que, né, dentro do lugar onde eles estão, vamos lá para Abraão de novo. Abraão começou a ficar em uma condição que ele não tinha, mesmo sendo nômade. Do capítulo 12 ao capítulo 15, ele estava ali, monta a tenda, tira a tenda, vai para pasto, volta a pasto, mas não chegou a lugar nenhum. Era isso que ele estava dizendo a Deus: Senhor, já andei tanto, não cheguei a lugar nenhum, tu não me desse filho. E aí ele começou a não poder mais se esconder, né, na terra. Mas na maioria das vezes as pessoas nômades, elas não se destacam, não traz nenhum destaque como uma cidade forte, edificada. Sim. Nesse sentido, né? Mas não quer dizer que eles não tenham, eles têm, mas sim, ninguém vê. Sim. 3 pontos que nós podemos destacar. Eu vou aproveitar esse podcast, não é para citar um algo. Escute bem. Nunca fale tudo o que sabe, nunca mostre tudo o que tem e nunca diga quanto ganha. Pegue que isso é uma chave. Peguei. Anotei. Anotou? Anotei. Acho que é uma águazinha aqui, que o negócio tá chegando, né? Tem uma águazinha aqui para então, pastor, para botar no deserto da gente. No deserto, muito bem. Ótimo. Então, esses recabitas chegaram ao povo, não? O povo, os recabitas. Um exemplo. Aí Deus brada. Vamos agora redobrar a atenção, não é? Aí Deus brada e diz assim: viste, Jeremias, o seu pai falou-lhes uma vez, até hoje eles obedecem. Eu tenho falado ao meu povo, ao povo, constantemente, porque Deus falava ao povo constantemente, e o povo não obedece. Eu posso perguntar ou o senhor quer me perguntar? Não, pastor. Fica à vontade, pastor. Fica à vontade. Porque é o seguinte: uma postura de uma pessoa, ela leva Deus a recompensar pela postura dela? O senhor diz posturas em escolhas? Sim. Os recabitas, eles, um exemplo de obediência. Mas de fidelidade. Sim, mas o compromisso de Deus era com o seu povo, de Judá, não é? O Reino do Sul, enfim, o povo. Os recabitas, eles eram nômades, estavam ali peregrinos, de passagem. Mas, aí quando o senhor disse Deus recompensa, sim, recompensa. Me permita usar um exemplo, sim, de uma pessoa que também não era judia, que ainda não eram judeus, mas eram os israelitas que estavam ali peregrinando. Mas Raabe, pela escolha de Raabe, ela foi poupada. Oh, muito bem. E Ruth, a Moabita? Sim. Que foi inserida na genealogia de Cristo. Isso é terrível. Aleluia. Mesmo sem ser trigo, posso dizer, era um jogo, mas foi enxertada. Foi enxertada. Certo. Como a igreja foi enxertada, sim, em Israel, em Cristo. E tem o mesmo direito. Tem o mesmo direito. Aí, observe quando o Senhor ele diz assim: não faltará varão dos recabitas que assistam perante mim, diz o Senhor. Isso daí o povo está credenciado, veja, não faltará varão da casa dos recabitas que assistam perante mim, diz o Senhor. Quer dizer, o povo foi assim, carimbado assim por Deus, disse assim: vão viver, nunca serão exterminados. Vai ter geração. De geração em geração. A obediência garante uma pessoa estar de geração em geração. A sua obediência, isso vai garantir a sua geração. A obediência de seu pai lhe garantiu. A sua obediência vai garantir seus filhos, que são os netos do pastor. Como a falta de obediência também gera... Pode exterminar. Ali foi um caso disso. O sacerdote ali foi um caso disso. Deus disse: vou acabar com a tua geração. Muito bom. Essa colocação aí é do céu. Eu vou pegar um gancho. Fica à vontade, pastor. Amém? Amém. Então,
A obediência. Essa obediência também, para uns que não sabem, porque alguém diz assim, olha, mas todo mundo manda em mim, e eu ser obediente, o que é que eu ganho em ser obediente? Bom, aí nós vamos ver que a prosperidade, ela está atrelada à obediência. Deuteronômio 28. 28. Deuteronômio 28. E a gente vai entrando na Bíblia. É Bíblia, exortar. O senhor disse na primeira temporada que o podcast de Stanislau era... É para exortação. Para exortação. Para Exortar se exorta ensino. pela Bíblia. Pela né? Bíblia. Então vamos ensino. navegar na Bíblia. Sim. É lugar de ensino, lugar de correção. Isso. Correção. Por que correção? O senhor falou sobre essa geração. Nós estamos vivendo uma geração que a obediência, ela ficou quase como que no descaso. Entrou em desuso. Concordo com o senhor. Não é assim? Cada vez mais os princípios... Doutor Rodrigo, o senhor conosco já? Então é isso? A obediência entrou em desuso? Falta de uso? Verdade. É essa... É interessante que no 28 aqui, no 14, que é o fim, né? Versículo 14. Da obediência, ele diz, não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno. Nem para a direita. Nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo após outros deuses para os servirem. Então fala de obediência. Sim. Agora, ele abre o versículo aqui, ou melhor, abre o capítulo, no versículo 1, ele diz assim, e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, esse guardar os mandamentos é pôr em prática, não é guardar, é pôr... Engraçado que lá no texto que a gente lê de Isaías, faria, se quiserdes ouvir, voltou a ouvir de novo. Sim, veja que é uma harmonia, eles se completam assim, eles estão na mesma sintonia. E parece até que Deus sempre estava reforçando essa questão de ouvir, porque as pessoas às vezes podem escutar, não ouvir, ler e não ouvir, não perceber, não fazer, conhecer a vontade de Deus, porque o ouvir é mais profundo, né? Está vendo? Sim. Está enxergando o quê? Está vendo, mas não está enxergando. Porque tem pessoas que veem, mas não enxergam. Aquele cego de Jericó. Ele enxergava. Agora, ele não via. Sim. Ele enxergou Jesus como filho de Davi. Quando ele clamou. Sim, Jesus, filho de Davi. Porque muitos que estavam ali não enxergavam Jesus como filho de Davi, mas ele enxergou como filho de Davi, o Messias, o filho de Deus. Então, filho de Davi. Então, era um título e ele enxergava. Então, tem muitas pessoas que, lamentavelmente, estão vendo, mas não estão enxergando. Elas veem o Evangelho, mas não enxergam a grandeza. Porque quando elas veem no prisma da religiosidade. Aí a religiosidade aponta. O Evangelho estende a mão. Isso é uma chave? É chave. Oh, aleluia. Aleluia. Mas como isso, irmão Enoque? É simples. Pilatos lavou as mãos. E Jesus lavou os pés. Ele lavou as mãos se isentando. E Jesus lavou os pés abraçando a causa. Agora, a saber, quem lava os pés também lava as mãos. Agora, quem só lava as mãos... não lava os pés. Tem que tomar posse disso. Isso são as revelações. Coisas que na IA não tem, só na IC. É o enxergar por trás das interlinhas da Bíblia. Pronto, esse é o enxergar. Aquilo que aquele cego enxergava. Ele não via. Mas uma vez que você enxerga, o Senhor vai te fazer ver. Ele estava enxergando Jesus, um Messias que o povo não enxergava. Enxergava Jesus como um homem que fazia milagres, né? Mais um profeta. E o próprio Jesus disse que o povo seguia porque eles o alimentavam. E via o sustento só o material. Só o material, mas Jesus tinha diferença. Ele disse, eu sou o pão da vida. Então isso o Senhor está dizendo que ainda existem pessoas nos dias de hoje que
Só pelo material. Só pelo material. Tem gente que está vendo, mas não está enxergando, né? Vendo, mas não está Me enxergando. permita, pastor, na frente de 2 ministros, quem sou eu para dizer isso? Mas eu me atrevo a dizer que temos dentro das nossas igrejas muitos que estão vendo, estão vivendo, mas não estão enxergando. Estão vendo, estão vivendo aquela prática, porque quando você a pratica, a segue, você vive, mas não estão enxergando as entrelinhas do Evangelho, do amor de Cristo, da salvação. Isso é muito forte. Eu não vou dizer que é comprometedor, porque na verdade nós já estamos comprometidos com o Evangelho, né? Comprometidos, né? Então, agora de passar às pessoas essas revelações, isso é uma obrigação nossa. Sim. Para fazer com que as pessoas elas enxerguem o Evangelho, isso é um dever nosso. Porque o Senhor Jesus, quando responde para aquele escriba, primeiro ele falou com um saduceu, né? O saduceu perguntou, e aquela mulher que casou e o marido dela morreu, e o irmão dele casou, e assim os 7 casaram, no fim a mulher morreu, quem vai ser o marido dessa mulher lá no céu? A resposta de Jesus foi: errais em não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Não sabeis que no céu não se casa, nem se dá em casamento? Pastor, isso é um assunto muito delicado e forte e profundo. Porque os escribas, quando viram, aí eles gostaram da resposta que Jesus deu, porque calou os saduceus. Aí disseram, e sobre a lei, como se vê o próximo? Aí ele fala para eles, como interpretas? Aí eles interpretou bem. Agora só que ele diz assim: estás próximo do reino. Estás próximo, não está no reino. Está mesmo. Está próximo do reino, não é estar no O reino. Senhor copiou na dimensão espiritual. Está próximo não é estar no reino. Por que eles estavam próximos e não estavam no reino? Porque só tem uma maneira de entrar no reino, só tem uma porta. Cristo. Então eles estavam próximos de Cristo, mas só poderiam entrar por Ele. Ainda hoje, Nicodemos, quando foi a Jesus, né? Ele estava vendo a lei, assim, vista a lei, aquela coisa, mas não enxergava a profundidade do que Cristo mostrava através do Evangelho. Quando Nicodemos falou toda aquela retórica toda, o Senhor disse: Nicodemos, tem que nascer, não tem outra. porque não tem como uma pessoa ver e enxergar. Vamos unir, ver e enxergar e ver se ele não nascer de novo. Não. Ele passa pela metanoia, não é? Nós falamos num podcast, não é? Falamos sobre isso. A metanoia, né? Mudança de pensamento, mudança do caráter. Que o Evangelho produz, né? Eu tenho falado assim, quase que constantemente, sobre caráter. Porque nós estamos vivendo numa geração, que já não se leva muito em consideração, assim, caráter, os princípios são quebrados. O que o senhor diz sobre isso, pastor? Eu digo uma chave. Agora eu vou pegar. É o seguinte, eu entendo que o caráter é o que nós somos, não é? Aqui, as minhas atitudes vão dizer quem eu sou. Sim. Porque muita gente quer, por exemplo, dizer assim, eu sou santo, um exemplo, eu sou santo. Não, as suas atitudes vão me dizer quem você é, através do seu falar, do seu agir, do seu olhar. Aí é quando nós vamos enxergar em você, voltei para enxergar, tá? Sim. Vamos enxergar em você uma mudança. Nós conhecemos a árvore pelos Frutos. Então, o que acontece, Muito bom. acontece muitas vezes é isso. As pessoas, elas querem abraçar o Evangelho. Vamos voltar para Nicodemos de novo. Sim. Ele queria abraçar o Evangelho de Cristo, porque via que ele era profeta, aquela coisa todinha, as palavras de Jesus. Mas quando Jesus falava de um novo nascimento, mudança de caráter, mudança de atitude, aí ele começou a não achar interessante isso, né? Aí veio com aquela retórica furada, tem que nascer de novo, entrar no reino da minha mãe. Eu disse, não, você tem que nascer da água
e do Espírito. Às vezes nós abordamos assuntos assim, permita, era para passar do seu para mim, né? Mas Não, é só um fica à comentário. vontade. Às vezes nós abordamos assuntos e aparentemente assim, não, mas esse assunto não é tão interessante. Eu quero falar de finanças porque eu tenho uns boletos para pagar. Uns boletos para pagar. Eu tenho algo que eu preciso fazer empreendimento, eu estou sem condições. Aí para onde é que a gente volta? A obediência. Bênçãos que foram lançadas do Monte Gerizim. Sim. Tem, dentre as bênçãos, tem aqui, permita, pastor, Claro. essa colocação aqui. Ainda estamos no 28, né? 28. Sai modelo não. Veja o versículo 11. Nós vamos ter uma sequência aqui. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. 12. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro. Quer dizer que Deus tem um bom tesouro. E Ele diz qual é esse bom tesouro? O céu. Para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. O Senhor quer dizer os outros aí, isso aí é muito forte. É melhor deixar para o pastor, né? É Das melhor. suas mãos. Sim. Versículo 12. 12. E O Senhor te abrirá o bom tesouro Sim, do o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, sim, para abençoar toda a obra das tuas mãos. Segredo. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça Sim. e não por cauda. Sim. Só estarás em cima e não embaixo. Se, condicional, obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardares e cumprir. Aleluia. Observe que coisa maravilhosa. Existe uma condição, né? Está condicionado. E a chave é a obediência. Aí eu pergunto, os recabitas se enquadram aqui? Eu lembrei, pastor, só para o senhor chegar nos recabitas novamente. Sim. O único ou primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue prolongue teus dias dias de... na- Prolongue Na terra. os dias de vida na face da terra que o Senhor te dá. Condicional. Então, ele obedecer em não tomar vinho, em não fazer habitação, eles estavam obedecendo aos pais. Então, esse mandamento de Deus, eles estão enquadrados. Estão enquadrados. É interessante, só abrindo um ponto e um vírgula aí. Sim. Interessante. Lembra, agora tu fugiu do texto, mas aquele profeta novo, que o profeta velho, lembra que o Senhor deu uma ordem, disse que ele não voltasse pelo caminho, aquela coisa. Aí o profeta velho foi lá e disse, eu também sou profeta, e assim diz o Senhor, e ele voltou, comeu aquela coisa toda, e como consequência disso morreu, né? Agora, o senhor pegou um assunto que eu vou pegar um gancho nele para fazer uma observação. Passa. O profeta velho disse para ele assim, um anjo do Senhor. E o profeta moço disse, o Senhor falou a mim pela sua palavra. Quer dizer, ele deixou o que o Senhor falou pelo que um anjo. Que podia ser qualquer anjo. E quando um diz assim, eu serei um espírito de mentira na boca dele. Ora, se você ouve direto de Deus, por que vai pegar intermediário? E aí o senhor já pegou um ganchinho, Sim. que vai no mesmo caminho. Daqui a pouco a gente... dá obediência, tá? Não, vou vamos sair fechar com a obediência. Não vamos terminar sem obediência, não. Mas o senhor observa que hoje muita gente tem caído em situações difíceis como cristãos, porque tem dado ouvido a vozes que não são vozes de Deus, não é? Não olha para a palavra de Deus, não se direciona, porque as pessoas hoje não estão se dirigindo. A gente precisa voltar a ser dirigido pela palavra do Senhor. Não é? As pessoas estão ouvindo mais muitas vozes. Hoje, vamos voltar aí da vida aí, da tecnologia que existe. Tem pessoas que estão mais atrás de mensagens de YouTube
do que da própria Bíblia, dos ensinos que a palavra tem, da direção de Deus. Aí acaba caindo na voz de um anjo e não vê a voz de Deus, que é a sua própria palavra. Aí o senhor quer fazer a colocação assim: estão procurando autoajuda. Sim. E nem sempre autoajuda ajuda. Porque eu não quero maquiado, eu quero autêntico. E essas palavras de autoajuda, elas só tendem a enaltecer o ego do homem. A palavra, ela corrige. A palavra base, a Ela palavra exorta. A autoajuda não. Não. Ela só levanta o seu ego. É a palavra de esperança. É a palavra de você pode, você tem condição, você tem que requerer. E é a palavra da prosperidade. Mas a Bíblia é diferente. O texto aqui mesmo diz: hoje te ordeno para os guardares e cumprir. Eu vejo que sempre Deus estava nesse caminho da ordenança, porque às vezes as pessoas guardam, mas não cumprem. Sim. Né? Então tem muito isso. Então a gente vê muitos prejuízos hoje, porque as pessoas, no lugar de olharem para a palavra de Deus como uma bússola, aí fica ouvindo a voz dos anjos, né? Muito. Pastor, o senhor como diz hoje, empréstimo. Pronto, as pessoas estão... Pega num celular, ele diz, empréstimo para negativado. O camarada está negativado, ele já está assim, Sim. Na força de expressão, ele está quase morto. Pega um empréstimo para um negativado e está dizendo assim: eu vou matar para que tu Terminar de nunca... matar. Me enterrar. Os juros é terrível. Mas o que é que está faltando? Enxergar. Se ele enxergar, ele não vai pegar. Sim. Se ele só ver, ele vai pegar, porque ele está vendo, mas não está enxergando o laço que ele está entrando. Verdade. Tem pessoas que estão pegando empréstimo para pagar empréstimo. Eu tenho que produzir para pagar e não pegar empréstimo. Eu tenho que produzir. Porque se eu não produzir, eu vou pagar 2 empréstimos. Ora, se eu não conseguir pagar 2 eu não vou conseguir pagar. O podcast do Stanislau é de exortação. Amém. Está dentro do contexto. Quem tem ouvidos, ouça. E ainda mais, isso aqui é um ensino para a obediência. Se você obedecer, não é uma ideia minha, sua, nossa, não. É o que diz a palavra. Nós estamos simplesmente aqui traduzindo o que diz a Escritura. Sim. Só traduzindo. É interessante que Deus deu a bênção. Ele mostrou toda a bênção aberta aqui, mas no finalzinho ele mostrou o condicionamento, né? Sim. Porque eu acho que hoje as pessoas querem a facilidade. As facilidades. Por exemplo, uma coisa que está muito em evidência aí no mundo, né? A tal das betas. Que as pessoas querem um enriquecimento rápido. E a gente sabe que no fim de tudo as pessoas estão se tornando endividadas. Cada dia mais. Sim. Então, hoje as pessoas estão mais atrás de adquirir os bens que Deus... Porque, vou voltar àquela história que o senhor falou lá atrás. Deus está desejoso em abençoar o homem. Sim. Em fazê-lo próspero. Em fazer ele abençoado sobre a terra. É o que está dizendo aqui e é algo que Deus passou à sua igreja. Não é? Mas o que acontece é que as pessoas querem essa prosperidade na facilidade, sem o trabalho. Não tem como. O próprio Salomão, ele quando fala... Porque Salomão, ele via a natureza. Porque Deus, ele deixou tudo escrito. Deus, ele deixou tudo feito. É só você observar o que foi que Deus falou, o que ele fez. Deus fez as formigas. O que é que a formiga faz? Como ela trabalha? No verão, ela trabalha. Junta para comer no inverno. Por isso que ele diz, vai ter com as formigas ao preguiçoso, ou com a formiga ao preguiçoso. Quer dizer, ele está dizendo assim, olha, se você atentar para o que Deus fez, você nunca vai ter necessidade.
É só observar como ela faz. Junta, trabalha ali uma atrás da outra. Eu tive uma experiência com a formiga, que eu posso contar essa história da formiga. Ela andando, eu estava numa construção lá e tinha aquelas formiguinhas saúva passando no caminho lá. Aí cada um levando sua folhinha, nesse sentido de juntar, né? Aí lá veio uma formiga com um caroço de milho bem grande. E ela se arrastando aquele caroço de milho. Aí eu, no meu pensamento, né, de formiga, disse assim, ela podia ter pegado uma folha do que trazer um caroço desse. Aí disse, é uma formiga do ei grande, no lugar de pegar uma coisa pequena, pegou um caroço que ela não consegue carregar. Aí ela vai, para, no meio do caminho, aí eu disse, está vendo? Tentou pegar o que é grande e não deu certo, não é? Então o que ela fez? Ela foi embora. E como é que o senhor sabe? Escuta a história. Ela foi embora. Eu disse, pronto, ficou o caroço, ela desistiu. Daqui a pouco ela volta, sobe em cima, conta uma história lá, que eu não sei qual é a história que ela disse, monta um monte de formiga de lado dela, levanta o caroço e elas vão levando. Aí eu comecei a olhar, disse, olha, ela não desistiu em meio às dificuldades. Aleluia. Ela não desistiu em meio à dificuldade. Quer dizer que uma pessoa endividada, uma família pode ajudar essa pessoa? Sim, claro. Sem que ela faça um empréstimo para pagar um empréstimo? Deve, né? Agora ela deve honrar. Sim. É porque não adianta a gente tirar a pessoa, às vezes, de uma dificuldade e daqui a pouco ela voltar para a mesma dificuldade de novo, porque ela não obedece. Essa palavra. Não obedece. Não obedece. É. Mas se ela obedecer ao Senhor, ela vai ser bem-sucedida. Não podemos usar de engano, subterfúgio, não. Vamos relembrar o caráter? Sim. Como é que se forma o caráter? Pensamentos geram palavras. Palavras geram ações. Ações geram hábitos. Hábitos geram o caráter. Então, é importante que nós tenhamos bons pensamentos. É importante que falemos, porque o que o homem pensa, ele fala. Se ele obedece à palavra de Deus, tudo que ele falar tem proveito. Tudo, sem exceção. Até no momento de se descontrair, no social, no que a gente chama social, né? Porque mesmo no social, qual é o assunto do crente? Cristo. E ele sempre estará aprendendo com o Senhor, na obediência. O Senhor hoje é porque seu pai foi. E ainda está sendo. Amém? Porque obedeceu. Mas se qualquer um tomar um caminho diferente daquilo que foi ensinado, o que foi que nós aprendemos? Aprendemos a pedir a bênção. O Senhor não pede a bênção ao seu pai, não pede a bênção à sua mãe, e o Senhor passou para seus filhos, que vai passando, né? Olha, peça a bênção aí, peça a bênção. Antes então, de dormir, peça a bênção. Peça a bênção, né? E nós abençoamos. Isso daí é obediência. Nós aprendemos e repassamos. Os recabitas também. O senhor falou agora da bênção, e eu lembrei de uma situação, e muitas vezes, eu vou dizer, já vi muitas vezes, em N situações, muitas vezes filhos, falando agora de geração, Sim. já estamos, que usam o pronome, eu não sou muito bom em português, mas o adjetivo quando vai se referir ao pai, à mãe, é você, é tu, não é mais aquela, como eu aprendi, senhor. É tanto que sempre com meu filho, quando ele vai se referir a mim, vai se referir à mãe, vai se referir aos avós, e ele fala, ele esquece o senhor, eu digo, ei, pare, é senhor, é senhora, você não está falando com um parceiro seu não, porque eu aprendi assim, mas a geração de hoje, que tem deixado de obedecer, que tem esquecido os princípios daqui de Deuteronômio 28, tem deixado de se escapar. O senhor quer fazer uma colocação, pastor? Quero. Pois não. Deuteronômio 6 diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Fala de trabalho. Sim. Estas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração. Então, a gente precisa ouvir a voz de Deus,
para obedecer tem que guardar lá dentro, porque se não guardar lá dentro não vai obedecer. Aí ele diz: agora tu inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, te deitando, levantando. Também atarás como um sinal nas tuas mãos e estará no frontal dos teus olhos. Escreverás nos umbrais da tua casa, nas suas portas. Então, o Senhor fala, há um compromisso hoje da família de estar passando a obediência da palavra de Deus, porque Deus sempre leva a gente para a obediência, né? Sim. O caminho de geração a geração. O que tem muito prejuízo hoje tem havido porque às vezes os pais não estão passando para os filhos, mas o texto começa dizendo: você só pode passar se primeiro você cumprir a palavra em você. Então a gente vai ser um reflexo, um espelho para os nossos filhos em termos de obediência. Muito bem. Às vezes quer atribuir assim uma culpa. Não, porque o meu pai, observe algo. Lembra daquela palavra que o Senhor diz assim: e nunca mais direis este provérbio em Israel: os pais comeram uvas e os filhos nasceram com os dentes embotados. Porque Deus, ele não culpa um por conta do outro, não. Cada um é responsável por si. Agora cada um deve fazer a sua parte. Então, qual o nosso dever como pai? Ensinar. E qual o dever do filho? Obedecer. Nós não podemos exigir, porque a obediência não é proveniente da exigência. Todas as vezes que tem uma imposição, toda imposição a pessoa quer rechaçar, não é aquela imposição, não, fica aí fazendo isso, eu não vou fazer. Quer dizer, mas quando se fala como o próprio Senhor, né, numa sugestão, que se a gente observar o pedido do Senhor, a maneira de Deus de se reportar ao homem, ele está sempre sugerindo ao homem. Ele está mostrando: olha, você escolhe, tem isso aqui, isso leva para isso, isso leva para isso. Qual é o caminho que você quer? Ele nunca diz assim: você tem que fazer. Não. Se você obedecer, está aqui. Bênçãos que foram pronunciadas do Monte Gerizim. E também tem aqui as maldições que foram lançadas no Monte Ebal. Como não é um estudo, mas é o podcast que vai ensinar, vai exortar. Sim. Se desobedecer, então cinge os lombos, porque tem as maldições. Quais são, pastor? Vamos. Já que a gente está falando só de obediência, qual... Os castigos, melhor dizendo. Vou usar esse termo. Para não ser tão pejorativo assim. O que é que espera aquela pessoa que tende a não obedecer? Ele diz aqui, não palavras minhas, palavras do Senhor. O Senhor diz aqui, no versículo 15: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, ouvido, a obediência, né? O texto de novo. Para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo, maldito o teu cesto e a tua maçadeira. Sintetizando, tudo aquilo que era de bênção passa a ser uma maldição. Ele na bênção diz que o céu se abre. Tu emprestarás e não tomarás emprestado. Se ele desobedece, o céu se fecha. E ele vai viver eternamente devendo. Eu digo eternamente, é a força de expressão, né? Vai ficar devedor todo o tempo. Sabe quando uma pessoa diz assim: rapaz, eu trabalho, eu não saio do canto. E não vai sair do canto, não está obedecendo. A obediência faz parte, né? Da prosperidade. É esse o texto, o contexto, é isso que o podcast está focando hoje. A obediência, a prosperidade. Todo mundo quer ser... Está apertado? Ainda tem 10 minutos. Então, simbora. Então, a prosperidade, todos querem ser prósperos, todos, mas nem todos querem obedecer. Então, não
tem prosperidade se não houver a obediência. Aí eu vou para um assunto que ele está sendo ventilado constantemente. José do Egito, ele foi próspero? Foi. É tanto que ele botou o nome do filho dele, Efraim. Deus me fez crescer, prosperar, não é? Então, e agora por que foi que Deus fez José prosperar? Porque primeiro ele esqueceu. Esquecer é obedecer. Porque Deus, na oração, que ele diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Quer dizer, aleluia. Porque perdoar é esquecer? Não trazer a lembrança. Sim. Que a gente não tem uma amnésia, né? Sim. Porque, na verdade, é você até saber, mas não se constranger. Sim. O sentimento lá dentro não afeta a gente. Não. Aí, quando José, ele diz, o filho, Manassés, Deus me fez esquecer. Quer dizer, não tem mais como ficar constrangido com o que fizeram comigo, porque o que vocês fizeram comigo foi para eu estar onde eu estou hoje. Me fez chegar onde eu estou. Foi o processo. Muito bem. Foi o processo de Deus para José chegar onde chegou. Agora, nele estava inserido o propósito. Qual era o propósito sendo inserido? É ele nunca desobedecer. Porque veja que por onde ele passou, ele obedeceu. A gente nunca vê se levantando, sempre obedecendo. Então a obediência leva à prosperidade. E onde Deus colocou ele no processo, pela sua obediência, ele foi próspero por onde passou. Sim. Por onde é tanto que Potifar, quando viu, disse: nele tem diferença, porque onde ele bota a mão, Deus faz ele prosperar. Foi mordomo, a casa de Potifar subiu. Foi para a cadeia, na cadeia tudo organizado. Foi governador, toma bênção, toma posse. O Egito prosperou. E qual é a chave da prosperidade, então? A obediência. Muito bem. Então, obediência é chave para a prosperidade. Não se prospera sem que não obedeça. Pode até, eu acho assim, que as pessoas podem até prosperar por algum tempo, mas elas não permanecem, porque elas não provêm de Deus. Porque não é subir, é se manter. Sim. Muitos sobem, mas não conseguem se manter. É uma pessoa que toca muito bem, canta, assim, nada contra, é só uma colocação. Uma colocação. Pode ser até um pregador também, prega muito bem, sim. Olha, mas não traz mais para cá, não. Por quê? Olha, prega, mas não se comporta bem. Toca, mas não se comporta bem. Canta, mas não é educado. Então, o que faz você estar no lugar e permanecer é a educação que você tem, e essa educação é proveniente da obediência. A prosperidade é proveniente da obediência. Então, o obedecer, já dizia Samuel, é melhor do que sacrificar. O Salmo 50, quando Deus cobra do povo, no Salmo 50, ele começa falando a respeito da essência do culto, que foi um assunto até que eu comentei com o senhor, e ele vai falando, e aí Deus chega no verso 8 e diz: eu não te repreendo por causa do sacrifício, nem pelos holocaustos que continuamente tu traz. Deus estava dizendo: eu não estou falando você por conta dos cultos que você está apresentando, eu estou falando da maneira como você está vindo a mim, que você não está cumprindo a palavra do Senhor, a obediência, no sentido de trazer, de fazer oferta com uma adoração, e não como um ritual somente, algo fazer. E na frente o Senhor começa mostrando, e ele faz, no verso, ele 16 diz: mas ao ímpio diz Deus, de que te serve repetires os meus preceitos? Veja, teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborrece a disciplina e rejeita a minha palavra. Tudo é obediência. Ele vai dizendo:
Vês o ladrão e não te comprais com ele, e aos adultos te associa. Solta a boca para o mal, e tua língua trama o engano. Assenta-te para falar contra o teu irmão, defama o filho da tua mãe. Tens feito essas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era igual a tu, mas eu te arguirei, porei tudo à tua vista. Deus estava dizendo, qual é a coerência que existe entre a aparência de você cristão na igreja e o que você é lá fora? Pastor, isso aqui é forte. Observe bem. É outro podcast? É para outro. Observe bem aqui. Que tens tu que recitar os meus estatutos e que tomar o meu concerto na tua boca? Quer dizer, é quando se vê uma pessoa e fala, não, porque a palavra do Senhor, porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Conhece o salmo do pastor, mas não conhece o pastor do salmo. Cita muitos versículos. Vê o pastor, mas não enxerga o pastor. Não enxerga. Aí cita muitos versículos, mas não vive nenhum deles. Então, não é só conhecer, é viver. Eu vou repetir. Sim. Não é só conhecer, é viver. Não é citar, é viver. E qual é a coerência de como nós estamos na igreja, não é? Seja pregando, cantando, tocando, participando dos cultos como um membro. Lá as pessoas olham para a gente e veem uma coisa, mas lá fora, no dia a dia, a gente é completamente diferente. É isso que ele vai falar desse comparativo, né? Sim. Você se associa, né, com as pessoas que não têm bom caráter, o caráter voltou de novo, a questão de costumes, essas questões. Então, é uma questão muito séria isso aí. Então, o salmista ele é bem preciso no Salmo 1, não é? Não sentar à roda dos escarnecedores. Antes deve ter o prazer na lei do Senhor e na sua lei deve meditar dia e noite. Então, sentar à roda dos escarnecedores é desobedecer ao Senhor. Veja que tudo converge para a obediência, não é, pastor? Sim. Não é, irmão? O caminho é esse, né? Emanuel, O caminho é esse. A gente roda. vai na obediência. Deus separou Obediência. esse tema para nós hoje. Hoje foi. Obediência. Negócio do céu. Obediência. É tanto que é o maior exemplo que vimos hoje dos Os recabitas foi a obediência. O versículo do capítulo 35 de Jeremias, que o Senhor leu, ele diz justamente, a obediência trouxe resultado benéfico para eles. Sim. Deus fez prosperar a geração deles, dizendo, nunca faltará. O versículo 19 diz, nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. É o segredo de quem obedece. Sim. Deus nunca fará faltar nada. Sim. Aí entra no Salmo 23 que o Senhor disse, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus não deixa. Naqueles dias principalmente, ter geração era algo muito importante. Muito. Né? Porque dá sequência. Dá sequência à família, não é? Família. Então, é uma geração. Você vê que esse nome Stanislau vem do meu tataravô, né? E perdura, né? Tá já passou para meu neto, né? E vai continuar em nome de Jesus. Agora, pastor, estamos chegando no fim por causa da hora. Para a gente encerrar. Sim. Eu vou fazer 2 perguntas. E a gente... Uma para o senhor, pastor Enoque, e uma para o senhor, pastor Wellington. Para a gente encerrar. Para o senhor, pastor Wellington, o que é que o senhor diria para os filhos? Certo. Olhando para aquela câmera lá, o que é que o senhor diria para os filhos quanto à obediência aos pais? E ao senhor, pastor Enoque, o que é que o senhor diria para aqueles irmãos que não têm obedecido a palavra de Deus na íntegra, que talvez tenham vivenciado, ou que vivem e vejam o Evangelho, mas não enxerguem ele? Certo. O que é que o senhor tem a dizer para esses irmãos? Primeiro o pastor Wellington, depois o senhor, para a gente fechar. A palavra de Deus, ela é muito clara. Ela diz que a palavra de Deus, ela vai ser muito clara em dizer, não é? Muito clara em dizer, honra
teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a face da terra. Então eu entendo que aos filhos hoje que muitas vezes têm retrucado os pais, porque eu acho assim, o pai e a mãe já têm a experiência do passado, já passaram por muitas tempestades, muitas marés da vida, e consequentemente a experiência dos pais, eles sempre vão ter um peso muito forte na vida dos filhos. Então eu acho que hoje está faltando isso, os filhos ouvirem mais os pais, parar um pouco para ouvir mais os pais, para atentarem para as experiências dos pais, e isso vai ser um ponto muito positivo. A obediência, volta aquela palavra de obediência, a obediência aos pais vai trazer um resultado muito positivo para os filhos. Isso fica o meu recado hoje. Eu acho que nenhum filho perde em obedecer os pais, nenhum filho perde. Amém. Pastor Enoque, e o senhor? O que dizer para esses irmãos que estão nos assistindo, sejam eles seguidores cristãos, sejam eles crentes, sejam eles aqueles amigos que nos ouvem? O senhor sabe, a rede social hoje ela é muito abrangente. Muito. Talvez estejam vendo o senhor num corte e vão seguir lá para assistir o programa todo, o episódio todo, mas o que é que o senhor diria? O segredo da obediência. Vamos lá, imagine uma pessoa que está, ou pessoas que estão numa fila para serem atendidos. Eles estão ali para serem atendidos. Aquele que desobedece, ele não vai sair da fila, não, ele está ali, que ele é evangélico, tudo, ele está continuando, só não está obedecendo, ele está na fila. Mas todos que estão na fila anelam serem atendidos. Eu vou para uma fila, eu quero ser atendido. Então, aquele que obedece, ele está sendo atendido. E o que não obedece, fica na fila. Agora só será atendido quando obedecer. Chave. Pegou? Vai ser atendido? Vai. Porque, na verdade, ele foi chamado. Porque quando Deus chama uma pessoa, ele chama não é para perder. Agora, você vai ter que obedecer, senão não será atendido. Até quando vai ficar nessa fila? Aí eu vou olhar assim, até quando fica na fila e não vai ser atendido, se existe uma necessidade tão grande em ser atendido? Você sabe que precisa ser atendido. E por que fica lutando, relutando? Obedece e recebe. Toma posse disso. Recabitas. Nunca faltará perante mim. O Senhor garantiu pela obediência deles. O Senhor também garante a partir do momento que você obedece. Obedece e recebe. É chave. Amém. Pastor, eu quero agradecer ao senhor Bem. a presença do senhor, pastor Enoque, senhor pastor Wellington, por estar conosco hoje falando de um tema tão importante que é a obediência. Talvez a gente até pensou outro assunto, mas o Espírito Santo foi nos direcionando para isso, e eu quero crer de que vidas, ao estarem nos assistindo, vão estar sendo edificadas e com certeza vão estar sendo transformadas. Muito obrigado de coração a disponibilidade de estar aqui conosco no podcast do Stanislau. Podcast de Stanislau. Aprende, não é ABCD. Pode dizer, pastor. O podcast do Stanislau não se aprende ABCD. Se aprende O, B, C. Gostei. Aprendi. Peguei mais uma chave. Muito bem. Pastor, eu quero agradecer de coração, e você que nos acompanhou até agora, quero agradecer a tua audiência, agradecer você ter acompanhado. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você vê que precisam também assistir e ser edificadas. Se você está nos assistindo, chegou agora, vai lá no YouTube, clica para se inscrever, ativa o sininho para que você possa receber notificações dos nossos novos episódios, e te aguardo na próxima. Que Deus te abençoe, te dê um ótimo restante de noite, e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Que Deus te abençoe.